A palavra do Senhor nos conta uma história, né? Sobre a multiplicação dos pães e peixes. Houve duas na palavra do Senhor. Essa aqui que nós vamos falar é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Vamos até aí, que eu vou detalhar no decorrer da palavra. Amém? Pode se sentar. Ontem à noite, né, depois que eu voltei de um estudo lá da igreja que a gente tinha ministrado, eu pedi uma palavra para o Senhor para hoje e foi muito clara, assim, foi muito direto. É uma palavra simples. Vou procurar ser rápida, porque quem me conhece sabe que eu falo muito, né, meninas? Falo muito. Mas a gente vai procurar ser rapidinho aqui. E eu tenho certeza, né, que a palavra do Senhor não vem em vão. Ela vem por algum motivo. Às vezes vem para uma pessoa somente, né? Às vezes Deus fala com uma, duas pessoas, mas todos que estão aqui, eu creio dessa forma, saem com algo novo, algo de bom, algo que Deus traz para as nossas vidas, né? Às vezes Deus direciona algo para uma pessoa, mas ninguém que está, como eu falei na oração, com os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, e os olhos desvendados para enxergar aquilo que Ele quer de nós, sai de mãos vazias. Como diz a palavra do Senhor, Ele não despede ninguém de mãos vazias. E Deus colocou assim no meu coração. Antes dele me dar a palavra, ele veio falando comigo sobre dias ordinários e dias extraordinários. E o que seria, Silmara, dias ordinários e dias extraordinários? Ele me deu uma frase assim, queridos: dias ordinários nos preparam para viver dias extraordinários. E o que seria o ordinário e extraordinário? Uma coisa ordinária é uma coisa comum. Amém? Estão comigo? Uma coisa extraordinária, uma coisa fora do comum. Então, dias comuns nos preparam para viver dias fora do comum. Amém? E por que Deus me deu isso aqui? Porque muitas vezes, muitos de nós temos promessas, Deus já usou profetas, ou falou com você mesmo, que vai fazer isto ou aquilo na tua vida, que vai te levar para vários lugares, que você vai ser um profeta do Senhor, que você vai ser um ministro da palavra, que você vai ser um cantor, uma cantora talvez, e talvez alguns ficam procurando algo extraordinário acontecer. Não, Deus prometeu que eu vou gravar um CD, então um dia que eu estiver cantando numa igreja, vai entrar um dono de uma gravadora e vai gostar da minha voz e vai vai investir em mim. Não, Deus falou que eu vou pregar nas nações da terra, vou pregar em grandes congressos. Então talvez um dia algum pastor que tem como que eu posso dizer, uma grande influência, vai ver eu pregando e vai me convidar. Muitos pensam assim, queridos, que vai acontecer algo extraordinário, e naquele dia Deus vai marcar a tua história e vai te levar num nível mais alto, superior, para que você possa viver as promessas de Deus. E essa palavra que Deus colocou ontem no meu coração para falar com vocês hoje, o Espírito Santo de Deus quer dizer para você que tem uma promessa. Todos nós temos uma promessa, como eu falei no início. Ninguém que está aqui nasceu sem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Todos nós temos. Mas muitas vezes nós ficamos esperando algo extraordinário, um dia especial, onde Deus vai marcar algo acontecer para que nós entremos nessa história que Ele tem para nós. E que o que o Espírito Santo falava comigo para transmitir para vocês: não fiquem esperando acontecer. É no teu dia a dia, é na simplicidade, é nos dias comuns, é lá dentro do teu lar, na tua casa, com a tua família, vivendo o teu dia a dia, no processo
Então não fique esperando alguém chegar e investir na tua vida, algo extraordinário acontecer, porque Deus está trabalhando no teu dia a dia. Deus está trabalhando na simplicidade. Deus está trabalhando em você lá dentro do teu lar, usando até coisas imperfeitas, situações adversas, para te moldar o teu caráter, para te preparar para onde Ele quer te colocar. Lá no teu trabalho, usando muitas vezes colegas difíceis de conviver. É nas coisas ordinárias, meus queridos, é nas coisas comuns, é nas coisas pequenas que Deus nos molda para nos colocar aonde Ele nos prometeu. Não fique esperando chegar alguém para investir na tua vida. Aproveite os seus dias, aproveite as coisas pequenas, valorize as coisas pequenas, que é nessas coisas pequenas que Deus vai realizar o grande que Ele prometeu, porque o nosso Deus é o Deus de coisas grandes. Se você olha para a tua volta, a natureza, o nosso planeta Terra, o universo, as galáxias, você não tem como discutir comigo que o nosso Deus não gosta de coisas grandes. O nosso Deus é o Deus do grande, porque Ele é grande. Amém? E lá em João 6, começa dizendo assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Essa passagem que nós lemos aqui, ela está registrada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu escolhi João porque ele está um pouquinho mais enriquecido de detalhes. Mas em Mateus, por exemplo, ele nos conta que Jesus, esse local que ele foi para se isolar, era a intenção dele, para ficar sozinho, digamos assim, era um deserto. E quando a palavra diz assim, depois disso, você pode me perguntar, mas por que João começa dizendo depois disso? Depois disso o que, Silmar? Aqui nessa passagem, queridos, Jesus tinha acabado de receber a notícia que o primo dele, de segundo grau, João Batista, havia sido decapitado por Herodes. João Batista havia morrido. Além de ser o primo dele, era o prometido que viria abrindo o caminho, preparando o caminho para o Messias. João Batista não foi qualquer um, tanto que o próprio Senhor Jesus falou: não houve nem haverá maior do que João Batista. Eu quero que você compreenda algo. João Batista era uma pessoa muito especial para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você perde um ente querido de uma morte natural, já dói. Agora, você perder um ente querido que foi decapitado, por causa de você, porque vocês sabem a história, não vou entrar em detalhes, porque senão vamos perder muito tempo. Aí sim, dói muito mais. Jesus, nesse momento, queria se isolar, queria ficar, talvez, refletindo, orando, queria ficar sozinho. Muitas vezes nós queremos, às vezes, chorar trancado num quarto, porque é preciso chorar um momento de luto. Nós precisamos viver um momento de luto quando nós perdemos alguém. Ah, não, mas eu sou fortão, eu não vou fazer de conta que eu não estou sofrendo. Não, chore. É momento de chorar quando nós perdemos alguém querido. E aqui assim foi com Jesus. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele tinha sentimentos. E o que acontece? Ele quer se isolar. Depois dessa notícia, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, qual que era o plano de Jesus? Passar um tempo a só, tipo, ele e Deus, né? Só que o plano dele foi interrompido, meus queridos. Por que foi interrompido, Silmar? Porque
simplesmente quando a multidão, quando ouvia falar que Jesus estava em algum lugar, a multidão ia atrás de Jesus, por causa dos milagres, das curas. Apesar de Jesus estar se isolando, e ele foi para o deserto, esse local aqui, se a gente for estudar com detalhes a palavra do Senhor, era um deserto, era um local de muito isolamento. Então aqui também nós podemos ver que muitas vezes nós estamos no deserto, e às vezes a gente diz assim: não, mas no meio do deserto eu não posso produzir, no meio do deserto eu não posso me doar, quando eu estou passando por dificuldades, por tribulações, por provações, eu vou pensar em mim, eu não vou me doar, eu não vou lá ajudar na igreja, eu não vou fazer uma visita para uma pessoa que está doente, porque afinal de contas eu estou no deserto, eu tenho que pensar agora em mim. Jesus estava triste, tinha perdido João Batista e estava no deserto. E a multidão, quando ouviu falar que ele estava indo para lá, foi correndo para lá. A palavra do Senhor nos diz nos 4 evangelhos que era cerca de 5.000 pessoas. Só que quando a palavra conta as pessoas, a palavra conta os homens. Então não era apenas 5.000. Os estudiosos dizem que era de 10 a 15 mil pessoas ao total. 5.000 homens, 10 a 15 mil pessoas ao total. Falhou o plano do nosso Senhor Jesus. O plano dele naquele momento foi frustrado. Quantas vezes eu te pergunto, se eu pedir, eu não vou pedir, mas se eu pedir para você levantar a mão e falar, e perguntar para você, alguma vez na sua vida um plano teu foi frustrado? Eu tenho certeza que todos levantarão a mão, eu sou a primeira, mas por causa disso nós paramos de produzir, porque os nossos planos foram frustrados. Eu paro de produzir, eu paro de vir à igreja. Afinal de contas, o que adianta ir lá na igreja? Eu pedi tanto, eu orei tanto, eu jejuei, eu fiz campanha de oração, e olha aqui, Deus não me respondeu. E além de não me responder, Ele me manda isso aqui totalmente contrário àquilo que eu esperei. Jesus não parou de produzir no momento da dor. Jesus não parou de produzir porque Ele estava no deserto. Olha aqui o que acontece. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém? Via os sinais que operava sobre os enfermos. Se a gente vai lá para Marcos, fala que Jesus recebeu. Aqui em João fala assim: e a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E em Marcos, eu não marquei o versículo, não vou perder tempo procurando, mas diz assim: quando a multidão chegou, Jesus recebeu. Se você for ler lá Marcos inteirinho, você vai achar essa passagem. Que Jesus o recebeu a multidão. Então Jesus não fez como muitas vezes nós faríamos. Eu estou com problemas, eu estou triste. Bate lá na tua porta, irmã, vim pedir oração, ore por mim, estou passando por isso. Eu também estou com problemas hoje. Eu perdi minha mãe, eu perdi um filho, tal coisa não deu certo para mim. A porta do emprego que eu fui fazer entrevista, que estava quase certo, não foi minha, a vaga foi do meu colega. A promoção que eu estava esperando na empresa era minha vez, mas colocaram a minha colega de trabalho. Não estou para ninguém, porque agora eu estou emburradinha com Deus. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Seja sincero com você. Será que nós conseguimos produzir quando está doendo? Quando está faltando pão? Quando teu filho está doente? Você consegue se doar? Jesus conseguiu. Ele sempre conseguiu. E Ele tem que ser o nosso maior exemplo. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos.
e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, amém? Disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouquinho, um pouco. Para começar, Jesus só fez essa pergunta para testar a fé de Filipe. Filipe era o discípulo que era morador daquela região. Por que Jesus perguntou para Filipe, diretamente para Filipe? Tinha mais 11 discípulos. Porque Filipe era morador da região. Foi um teste. Ele conhece a região, talvez ele saiba que tem uma padaria aí aberta, né? Vamos ver como vai funcionar a fé. Ele sabia, ele conhece o coração. Era um experimento, era um teste de fé. E será que Filipe foi aprovado ou reprovado? Respondendo, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouquinho, um pedacinho. Muito dinheiro para pouco pão, afinal de contas era 15 mil pessoas. E aqui o que o Espírito Santo falava comigo lá em casa? O pensamentinho, a mente pequenininha. Muitas vezes eu e você fazemos isso. Pensamos pequeno. Ao invés, quando Deus nos testa, quando Deus testa a nossa fé, quando Deus nos experimenta para nos promover muitas vezes, não, agora está preparado, ele tem fé para isso, ela tem fé para isso, eu posso colocar ela um pouquinho mais, num degrau um pouquinho mais elevado, ela tem fé para isso. Muitas vezes nós voltamos para trás. Ele deu uma resposta para Jesus. Muitas vezes nós também damos uma resposta para Jesus, mas não a resposta certa. Muitas vezes nós não ficamos 100% paralisados com as perguntas que Jesus faz para nós. No caso aqui, com as situações que Deus coloca na nossa frente, para nós vivenciarmos, para sermos aprovados ou reprovados por Ele. E quando Ele responde mostrando o coração dele, o tamanho da fé dele. Mentinha, pequenininha. Olha o que ele pensou, por mais que nós tivéssemos 200 dinheiros, daria um pedacinho de pão, migalha para cada um. Quando Deus faz o milagre, Ele nunca faz pela metade. E quando Deus faz o milagre, Ele manda em abundância, queridos, como nós vamos ver ali para frente. Como eu falei, o nosso Deus é um Deus grande. Ele gosta de surpreender os filhos dele. Ele não tem a mente pequena como nós temos. Mente limitada, mente humana, mente que muitas vezes nós limitamos Deus. Deus não consegue fazer mais, Deus não consegue dar mais para nós, Deus não pode muitas vezes nos promover por causa da nossa mente limitada. Não, Deus, mas não, é impossível. Não, Senhor, isso é muito grande. Não, Senhor, como que o Senhor vai me pôr lá? Como que o Senhor vai fazer isso? O que é isso? 200 de pão, dinheiros de pão, não vai dar um pedacinho para cada um? Senhor, o Senhor falou isso para mim? Não, Senhor, é impossível. Como que o Senhor vai me colocar lá? Como que o Senhor vai me dar essa casa? Com que dinheiro eu vou comprar esse carro? Mentinha de Filipe. Mentinha pequena. Uma pessoa que não é visionária. Uma pessoa que não tem visão espiritual. Porque Deus ama
Escute o que eu vou falar para você, porque ele já falou isso para mim. Ele tem orgulho dos filhos que têm olhos gigantes, que enxerga o sobrenatural, que enxerga o impossível. É impossível humanamente falando, não tem possibilidades, materialmente falando não tem jeito. Mas eu creio, porque ele me falou, ele me disse, eu não estou vendo nada, não há possibilidade do meu filho sair das drogas, não há possibilidade de eu construir essa igreja, não há possibilidade de eu comprar esse carro que ele me mostrou em sonhos, mas eu creio pela fé, porque se ele falou, ele vai fazer, porque eu sirvo a um Deus que é o Deus do impossível, que abriu o mar vermelho, que multiplicou os pães. Esse é o nosso Deus. Não limite o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus manda dizer para alguém que está aqui: não limite o meu poder. Eu opero de acordo com a tua fé. Eu opero de acordo com aquilo que você crê. Me dê condições. Me dê condições. O Espírito fala: me dê condições de agir. Me dê condições de te promover. Eu quero te dar muito mais. Eu quero te exaltar nessa terra. Mas você não tem me dado condições. Abra os teus olhos espirituais. Abra os teus ouvidos espirituais. Enxergue aonde ninguém está enxergando. Esse é o nosso Deus. Quantas vezes eu ouvi da boca dele dizer para mim: os teus olhos me alegram. Quando eu olho para os teus olhos, eu sinto alegria no meu coração, porque você creu quando ninguém creu. Você continuou quando zombaram de você. Você continuou, não olhou para trás mesmo rindo. Riram de você, mas você continuou acreditando. Queridos, eu nem ia entrar isso aqui, mas o Espírito Santo me trouxe a memória como testemunho. Para gravar esse CD, que eu comecei a trabalhar em cima dele em 2014, eu vendi a minha casa, porque era uma promessa de Deus. Mas eu não fiquei esperando nenhum empresário vir investir na minha vida. Quando Deus mostrou que chegou o tempo de gravar, eu vendi a minha casa. Foi muito dinheiro aí, queridos, muito dinheiro. Eu paguei muito caro para gravar esse CD. Eu não vou entrar em detalhes agora para não perder tempo, para não perder o foco aqui da palavra, mas que sirva de testemunho para vocês. Deus devolveu a minha casa. Eu vendi a casa para uma pessoa, a pessoa devolveu a minha casa para mim. Tá? Eu poderia aqui ficar contando as meninas ali, minha amiga Ana, eu não apresentei a Aline, que tocou teclado, que é minha filha. A Tami é uma bênção lá na igreja, está conosco lá. Sabe da minha história? Muitos milagres houveram, muito sobrenatural aconteceu na minha vida. Então obedeça, dê um passo de fé. Não fique agarrado nas coisas que você está enxergando, nas impossibilidades. Dê condições de Deus agir na tua vida. Ele quer um passo de fé. Ele quer se alegrar com os seus olhos visionários. Amém? Não pense pequeno, não pense como Filipe. Coloque a sua fé em ação. E um dos seus discípulos lá no 8, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz. A Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu estou usando aqui agora, ela fala que existia um rapaz. Mas lá na Bíblia, a Mensagem, a Bíblia NVI não, a NTLH, fala que era um menino. A NVI também fala que era um rapaz, era um menino. Então era um menino. Digamos, um menino para nós deveria ter uns 12 anos. Então, era um menino, gente. Ele estava ali, né? Está aqui o André falando para Jesus: está aqui um rapaz que tem, repita comigo, que tem, vamos lá, tudo junto? Que tem. Guarde isso. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos?
Alguns estudiosos dizem que esse menininho, que a palavra do Senhor Deus deixa bem claro, né, que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, poderia ser um menino, porque lá no Oriente Médio, queridos, havia muitos vendedores ambulantes, sabe assim, quando há uma festa, quando tem multidões lá na praça, quando vem um cantor famoso, não tem um monte de barraquinha, vendedor de pipoca, vendedor de churros, vendedor disso, daquilo, daquele outro, né, de camiseta, um monte de vendedor. E os estudiosos contam que quando multidões se reuniam, mesmo em lugares isolados, havia muitos vendedores. E alguns estudiosos dizem que esse menininho poderia ser um vendedor de pão e de peixe que estava lá no meio da multidão, igual os pipoqueiros lá no circo, tentando ganhar o dinheirinho dele. Outros estudiosos dizem que poderia ser um menino que estava passando por ali, levando o peixinho e os pães, que uma refeição comum lá no Oriente Médio, 3 pães dariam para uma pessoa adulta se alimentar, substituindo um almoço, por exemplo. Então 5 pães e 2 peixinhos seria talvez, aquele menino estava levando lá para o pai dele, que talvez estava cuidando dos rebanhos nas colinas. Estudiosos falam isso. Ou também poderia ser um menininho gordinho. Isso não é estudioso que fala, isso é Silmara que está falando. Porque se o menininho, né, meu anjo, Natália, pensa Natália lá, levar 5 pãozinhos de lanche, Regiane. Ai, mas eu vou lá, ver um pregador lá na praça e já volto, mas vou levar 5 pães para vocês e 2 peixes para pôr no meio. Que é isso, Natália? Tá querendo virar uma bolinha? Então provavelmente era um gordinho, a terceira hipótese, né? Que estava com os pãezinhos dele garantido. Estava com os pãezinhos dele garantido para ele. Vamos pegando aí. Então a palavra do Senhor, quando André diz, este menininho aqui ele tem, como eu mandei você repetir, 5 pães e 2 peixinhos. E o Espírito Santo de Deus falava assim comigo: o que vocês que estão aqui, que o Espírito Santo de Deus trouxe cada um que aqui está essa noite, e Ele pergunta essa noite para você, individualmente, em particular, o que você tem para oferecer? Por isso que eu pedi para você repetir comigo: tem. O que você tem para oferecer? Para Jesus? Não. Para o teu próximo? Para a tua vizinha? Para a tua colega de trabalho que te persegue? Ao invés de você estar devolvendo as rixas, as provocações, o que você tem para oferecer? Amor? Perdão? Vai pegando aí. O que o Espírito Santo pergunta: o que você tem hoje para oferecer? Se no teu subconsciente você está falando assim: eu não tenho nada hoje, Senhor, você está mentindo. Nós sempre teremos algo a oferecer. Pode ser a pessoa mais pobre que houver, morando numa favelinha com 10 filhos para criar, desempregado. Vai procurar lá, ela vai ter algo para oferecer. Lá na África, os africanos, quando não tem nada para ofertar, se eles foram sem nada para ofertar, se eles tiverem uma tampinha de uma caneta Bic azul, eles vão lá no gasofilácio e ofertam a tampinha. Eles não vão sem nada, não. Você sempre terá algo para oferecer. E além disso, Deus vai te mostrar o que, para quem e quando. Porque lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor fala que Deus tem o tempo e o modo para todas as coisas. Então Ele não tem só o tempo determinado, Ele tem a maneira determinada. Ele não tem só a maneira determinada, mas tem que ser no tempo determinado por Ele, para que nós completemos o propósito dele.
Você sempre terá algo para oferecer. E não eram pães comuns. Ah, Silmar, era pão de queijo? Era pão chapado no mesquiteiro com presunto e queijo derretendo? Era pão... Me deram uma ideia. Tem tanto tipo de pão, agora não vem. Era pão doce? Não, era pão de cevada. Silmar, o que é isso? Queridos, pão de cevada era o pão do pobre. Cevada era mais ou menos 1/3 do valor do trigo. Então, digamos que um pacote de pão fatiado hoje, que custa aí R$5, o pão de cevada custaria R$1,50. Um pacotão de pão fatiado de cevada. Para você ter uma ideia do que é, da quantidade que é menor o valor. Era o pão do pobre. Pão de cevada, o pão do pobre. Cevada, um alimento que eles serviam também para os animais. Era isso que o gordinho tinha, ou que o vendedor tinha, ou que o menino estava levando lá para o pai dele se alimentar nas colinas. Era um pão do pobre. E 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? André pergunta. E é aí que o Espírito Santo de Deus mais uma vez entra para ensinar algo para nós nessa noite. Pão de cevada, pão do pobre. O que é isso para tanto, Senhor? O que é isso aqui? Senhor, mas eu não nasci com a voz da Gabriela Rocha. Senhor, eu não nasci com a voz da Lili Barros. O que é isso, Senhor? Isso aqui não... Como é que o Senhor falou que eu vou cantar um dia? Deus falou que eu tenho chamado para ser um pregador, mas eu leio a Bíblia e nem entendo. Mas o que é isso? Mas o que é isso, Senhor, que o Senhor me deu? Para cumprir isto? O Senhor me deu isso aqui? Cevada? Me deu tão pouco. Esses talentos aqui que eu tenho não são suficientes. A minha inteligência humana não é suficiente para dar conta disso. Os meus estudos, não, Senhor. Como o Senhor vai me colocar naquela função da empresa? Se o meu colega do meu lado tem diploma de administrador e eu só fiz até a 8ª série? Como? Com tão pouco? Como que eu vou cumprir o teu chamado com tão pouquinho? Você não pensa muitas vezes, nossa Senhora, a cidade que eu nasci, Carandií, cidadezinha com 20 mil habitantes. Quem que vai me enxergar aqui? Como que eu vou cumprir o teu propósito? Como que eu vou chegar onde o Senhor me deu, me prometeu? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou isso, eu não tenho esses talentos. Como, Senhor? Com tão pouco. Mas o que é isso para tantos? Aí eu entro com aquela frase muito conhecida: o menos é mais. Já ouviram falar? Quem assiste Masterchef aí terça-feira? Ninguém, meu Deus. Gente, é a única coisa que a minha televisão lá em casa é ligada. Terça-feira à noite, às 10h30 da noite. É o único momento que nós ligamos a televisão lá em casa. Masterchef na Band. Não percam, é muito legal. Ensina você a fazer umas comidas bem diferentes lá. Tem um chefe de cozinha lá que sempre fala isso para os aprendizes, né? O menos é mais. Você quis pôr muito enfeite no pavão que já é enfeitado. Perdeu o outro que fez um prato muito mais simples. O menos é mais. E com o nosso Jesus, ele falava comigo agora de manhã lá em casa, na parte da manhã. Comigo, o menos é mais. Comigo, o menos é mais. É pão de cevada, é pão do pobre. Comigo é mais. Como, Senhor? Com tão pouco para tantos? Comigo, o menos é mais. Quando você está com Jesus, você nunca vai sair perdendo. Você nunca vai ficar frustrado. Você nunca vai ser decepcionado. Porque no tempo dele, como eu falei, no tempo e no modo dele, ele vai te honrar na terra. A palavra do Senhor nos diz: eu honro a quem honra.
E eu só estacionei o carro, queridos, tem um mercado do meu cunhado na rua da minha mãe. Eu só estacionei, o Espírito Santo só deixou eu sair do lado do carro e entrar na casa da minha mãe. Porque se eu estivesse fechando o carro, eu tinha sido esmagado pelo caminhão, esmagado. Chegou um caminhão descarregado no mercado do meu cunhado e o cara foi da ré e não viu o meu carro. Ele amassou a lateral inteira, inteirinha, né, meninas? Entortou o lado inteiro do carro. Não tinha ali. Eu ia gastar muito para reformar ele. No momento eu não podia, ele ficou um ano parado no carro. Né? Não vou acreditar que agora minha vida, senão nós vamos longe, né? Mas Deus me tirou do meu trabalho para viver em função do que alguns anos já atrás. Eu tive que ser obediente. Né? Eu trabalhava na saúde ali. A minha amiga é enfermeira, ela na saúde da DI. Eu trabalhava com ela lá como diretora de saúde, depois saí. Falou assim: você não trabalha mais para o homem a partir daqui. E eu tive que obedecer pela fé. Vivo pela fé até hoje. E fiquei um ano. E Deus, quando eu havia me dado meu primeiro carro, ele falou: você não anda mais a pé. E não andei, queridos. Eu fiquei um ano com o carro na garagem, amassado lá, batido, ruído no carro. Só que meu filho tinha um carro. E eu andei um ano com o carro dele. Deus falou: você não anda mais a pé. A partir de um ano, exatamente um ano, Deus me deu esse trem. Deus me deu esse carro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus me deu. Ele me deu de presente. Ele me deu de presente. Usou a vida de um irmão, meu irmão de sangue. Ele me deu esse carro. Então, sempre quando você estiver passando por provas ferrenhas, é porque Deus quer te colocar em lugares altos, quer te dar coisas grandes. Então, ao invés de você murmurar, questionar por quê? Por que comigo? Só comigo, as coisas não dão certo comigo, né? Louve a Deus, a palavra de Deus nos ensina: dai graças a Deus em todo o tempo, em toda circunstância. Ai, se não é fácil falar. Sim, é muito mais fácil falar do que você viver na prática. Mas eu já vivi algumas situações dessas, onde eu tive que agradecer no meio da dor, no meio da perca, no meio da desilusão, quando eu não via um palmo na frente de possibilidades. Deus testa a nossa fé. Deus nos testa. Ele precisa nos testar, como é o final dessa palavra aqui, antes de nos entregar coisas grandes. Porque senão nós estragamos tudo. É igual uma criancinha. Você não vai dar um tablet para uma criança de 3 anos. Ela vai destruir, queridos. Você não vai dar um carrinho lá do controle remoto cheio de botão e coisa arada para um piazinho de 2 anos. Ele vai destruir. É a mesma coisa nós. Deus não vai nos presentear com coisas grandes que precisam de mais maturidade para brincar com aquilo, para receber aquele presente. Ele precisa que nós venhamos crescer, amadurecer para receber algumas coisas. E é por isso que às vezes para nós ele demora, queridos. Mas ele não está demorando nada. O Espírito Santo vai dizer: não tem nada atrasado na tua vida. Você pode olhar para você e dizer: mas as pessoas estão passando, mas eu estou ficando velha, mas a vida está passando, não tem nada atrasado na tua vida. Ele tem um momento certo para nos entregar. Amém? Vamos correr aqui para ir para o final. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, né? Havia umas gramas ali naquele local. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui fala quase 5.000 e diz que os homens assentaram-se todos juntos. Só que em outros evangelhos fala que os discípulos, Jesus mandou os discípulos organizarem eles de 50 em 50, de 100 em 100. E olha aqui, quando eu li isso aqui em Marcos 6, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: eu só faço lá, eu só faço lá quando a tua vida estiver organizada. Agora a vida está uma bagunça. Dentro de mim, meus sentimentos estão uma bagunça. Estou com inveja do outro, estou murmurando, estou trazendo coisas para lá da casa, sou casado, mas ando de olho lá na minha colega de trabalho, minha vida está uma bagunça, minhas finanças estão uma desorganização, minha conta no banco está no vermelho, tudo bem, se eu não consigo ajeitar esse negócio aqui, e eu quero ver o milagre. Eu quero ver o milagre.
E o Espírito Santo falava assim para mim: eu só farei milagre quando você organizar a tua vida, porque eu dou capacidade de você organizar a tua vida, eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência. Coloque nas minhas mãos, é eu que te ajudarei, eu te ajudo. Como ele disse para Josué: esforça-te e eu te ajudo. Agora eu não quero me esforçar, eu não quero organizar a minha vida. Eu sou uma pessoa desorganizada na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental, está tudo desorganizado, mas eu quero ver os milagres de Deus. E o Espírito Santo falava assim: eu só atuo quando a organização. Pegue isso para você, leve isso para tua casa hoje, amém? Vamos correr aqui. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Jesus deu graças, a primeira coisa que ele disse. Jesus não fez assim, ó: 5 pãozinhos, 2 peixes, vou reclamar com meu pai. O Senhor vai fazer eu passar vergonha na frente de 15 mil pessoas? Reclamando? Não. A primeira coisa que ele fez, Jesus deu graças. E o Espírito Santo pergunta para você: você tem dado graça no meio do pouco? Ah, mas eu quero muito. Eu quero que Deus me coloque em altos lugares, na empresa, na igreja. Eu quero comprar aquela casa que eu tenho passado lá e é a minha casa do meu sonho. Eu quero andar com esse carro. Eu quero ver meu filho liberto das drogas. Você tem dado graças a Deus mesmo com o teu filho usando droga? Você tem dado graças a Deus mesmo você morando de aluguel? Você tem dado graças a Deus mesmo quando você só tem um zoiudo lá no meio em cima do arroz para comer? Mas Deus não deixa faltar o zoiudo, nem que seja. Para quem não sabe o que é um ovo frito. Você tem dado graça. Foi a primeira coisa que Jesus fez. E repartiu, olha aqui, presta atenção nos detalhes, querido, pelos discípulos primeiramente, e depois os discípulos repartiram pela multidão. Então, queridinho, não sei para quem que é isso, mas é para alguém. Deus não vai me mostrar aqui, porque ele não envergonha ninguém, mas o Espírito Santo está me dizendo agora que é para alguém aqui nesse lugar, que chegou agora, está querendo se falar. Não sei que eu não conheço ninguém que ainda vejo. E as meninas dela, a última vez que eu vi, aquela linda ali, que era uma boneca desde pequena, todas são lindas, mas aquela ali sentada na nossa bola, era o nosso showzinho, né, gente? Eu vi ela esse dia lá, a tia dela, me assustei, eu conheço só elas, e a última vez que eu as vi, ela era pouquinho. Então não é mensagem recomendada para ninguém, porque eu não conheço ninguém. Você conhece? Alguém que conhece aqui? Não. Mas o Espírito Santo de Deus sabe também. Chegou agora que você está na janela, filho. Chegou agora que você está na janela, filha. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando ali. Primeiro para os discípulos. Primeiro ele deu para os 12 que andavam com ele, que pagavam o preço com ele, que estavam aprendendo com ele. Depois para a multidão. Então você, que talvez ainda está no meio da multidão, espera lá um pouquinho, espera, Deus vai ter o tempo na tua vida. Espera lá só um pouquinho. Deus trabalha, Deus precisa nos moldar o nosso caráter para entregar algo na nossa mão. Se coloque na presença de Deus, vai orando, jejuando, buscando, consagrando, aprendendo, lendo a palavra. Vai crescendo, vai chegar a tua vez. Vai chegar um momento que talvez Judas vai se enforcar, porque também tem o Judas no meio dos discípulos, e você vai ocupar o lugar dele, filho. Filha, vai chegar um momento, espera lá, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez, amém? E quanto, olha aqui no finalzinho, e repartiram quanto eles queriam, queridos. Lá em Marcos diz assim, que até todos ficaram fartos. Então, apesar de ter havido a multiplicação, Jesus não falou assim, deu um pacato. Jesus falou o quê?
para eles o quanto eles quiserem, até ficarem fartos. Deus tem em abundância. Então às vezes você olha para o irmãozinho e fala: mas ela tem ganhado mais oportunidade do que eu. Deus tem para todos, querido. Não precisa ter invejinha, não precisa ter ciúminho, não precisa querer ocupar o lugar da outra do outro. Deus tem um lugar especialmente reservado para você. A história é com você. Você não precisa querer passar a perna no outro. Você não precisa ter inveja da maneira do outro, a oratória do outro. Deus tem algo com você, Deus tem para todos. Deus tem um lugarzinho para todos na casa dele. Você não está aqui por acaso, foi ele que te plantou aqui. Deus tem um lugar especial para você. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus não desperdiça nada. Nada. Então olhe para dentro de você, veja quais são os teus talentos, para o que você tem facilidade. Se é um dom de amor, você tem facilidade de visitar as pessoas, você tem um dom para tocar um instrumento, você tem um dom para cantar, para ministrar a palavra, um dom de ensino, para dar aula numa escola bíblica. Deus não desperdiça nada. Deus não dá talentos para ficarem enterrados. Já ouviram aquela frase que o lugar mais rico do mundo é o cemitério? Por quê? Porque quantas pessoas morrem sem ter escritos vivos que Deus deu para escrever, sem ter gravado os CDs que era para ter gravado, sem ter ganhado as almas que era para ter alcançado, sem ter pregado mensagens que Deus deu, mas eu me acovardei porque eu achava que eu não sabia falar diante do povo. Mas lá na casa Deus falava, Deus dava mensagem. Deus não desperdiça nada. Então acorde para o reino de Deus. Sonde o teu coração. Desperta a igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra, e onde vai chegar o dia, como eu preguei esse dia na igreja, o tribunal de Cristo, um dos julgamentos, que haverão vários, mas o tribunal de Cristo é o julgamento dos salvos, para mim e para você, onde você vai prestar conta, daquilo que Deus te capacitou para fazer aqui na terra e você não fez por medo, por covardia. Nós haveremos de prestar contas um dia. Deus não nos julgará por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Você sabia disso? Deus nos julgará por aquilo que fomos chamados para fazer. Ele não desperdiça nada. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Lá em Provérbios, queridos, 16, 18, deixa eu ler rapidinho aqui que eu vou fechar com essa palavra. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Observem só o que Jesus fez quando eles viram que Jesus era capaz de suprir as necessidades humanas daquele povo com pão. Não, aqui, queridos, é uma situação política que estava acontecendo em Jerusalém. O governo romano era quem comandava tudo ali. Então o que aconteceu nesse exato momento? Quando o povo viu que Jesus era capaz de suprir o povo, eles já quiseram colocar Jesus como um rei. Só que não era o momento, e Jesus sabia disso, e principalmente não era aquela forma,
Jesus haveria de ir para uma cruz, para o madeiro, não ser exaltado como um rei naquele momento, porque ainda Jesus não foi exaltado como rei. Isso vai acontecer ainda. Olha aqui, o povo judeu desprezava os conquistadores romanos mais do que, vou ter que tirar meu óculos, essas letrinhas pequenas de perto, mais do que as outras nações conquistadas. Havia revolta se formando em algum lugar em Israel. Em nenhum lugar o sentimento anti-romano era mais explosivo do que na Galileia. A atmosfera de mal-estar político tinha um efeito negativo no comércio. As mercadorias não chegavam a Israel da mesma forma generosa com que chegavam a outras partes do império. Impostos altos e resistência comercial eram garantia de que a comida sempre seria escassa. Os preços eram altos, olha o pãozinho de cevada. Os ricos, como sempre, tinham tudo aquilo que precisavam, mas os pobres, sempre os primeiros a sofrer em tais condições, quase morriam de fome. Então o que eu li aqui? Sabendo, pois, que Jesus havia de vir arrebatá-lo para o fazer, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele somente para o monte. Como diz uma frase, né? Por aqui que não tem espinho, né? A soberba procede à ruína. Jesus sabia que não era para ele, não era aquele momento, não era daquela forma. Então o que ele fez? Ele se isolou. Então o Espírito Santo de Deus pergunta para você, aqui nessa situação, porque o povo precisava, eles estavam esperando um rei, um Messias, que livraria eles da mão do Império Romano, naquele momento, né? E eles quiseram exaltar a Jesus por causa do milagre, do pãozinho e do peixe. Então o Espírito Santo de Deus pergunta, será que nós, essa noite, estamos preparados para ser usados para grandes coisas? Será que nós não vamos deixar a soberba, o orgulho entrar no nosso coração? Será que nós não vamos querer realmente o trono, a exaltação, a honra? Ser recebido com tapetes vermelhos? Enquanto nós não nos humilharmos como Jesus, ele sabia que a cruz era o destino dele. A morte, o sofrimento, os açoites. Deus quer te levar para o centro do propósito. Deus quer que você viva o que Ele projetou para você viver. Mas se Ele te der hoje, você vai receber os tapinhas nas costas e os altares e os tronos e ficar, sabe o que é mesmo? É que eu canto bem mesmo. É eu mesmo. Eu canto bem, eu prego bem mesmo. Sou eu mereço. Ou você vai, ao invés de aceitar as honras, querer se esconder, querer se diminuir, que diminua eu para que ele cresça. Que diminua, como João falou, eu para que ele cresça. Que o meu eu desapareça para que ele apareça. Corra para o deserto, corra para o quartinho, se esconda. Se coloque em pé nesse momento. O Espírito Santo de Deus pergunta para você. O meu alvo aqui essa noite, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, é essa pergunta para finalizar. O que você tem para me dar? Lembra da história lá em Atos 3? Pedro e João? Uma simples ida para fazer uma oração no templo. O que acarretou isso? Um dia ordinário, queridos, presta atenção. Um dia comum, de uma simples ida, de uma comum ida para fazer uma oração no templo. Se encontram com um coxo que ficava há anos na porta do templo. Um dia comum para o coxo também, concordam comigo? Um dia ordinário para o coxo também. E ele olha para aqueles homens e pede uma esmola. E o que Pedro responde para ele? Não tenho olhe para mim, Pedro diz, né? Olhem para mim, um mero pescador, como diz em Atos, se não me
falha a memória, é 4:17, eu acho. Iletrado, indouto, inculto, nem escreveu, eu não sabia. Era um pescador, ignorante, ogro, rústico. Olha para mim, tipo, dizendo, eu não sou nada. Mas o que ele falou? O que eu tenho, eu te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E o Espírito Santo de Deus pergunta: o que você tem essa noite? O que você tem essa noite para oferecer, em primeiro lugar, para Deus, e em segundo lugar, para o teu próximo, para o reino de Deus, para a igreja que você está congregando? Peça ao Senhor essa noite. Eu sei que a hora já passou ali, mas eu quero ministrar uma oração sobre tua vida essa noite. Né? Peça uma coisa para Deus essa noite. Que eu possa cumprir, Senhor, com aquilo que tu tens para mim. Que eu possa ter, Senhor, que eu possa me conscientizar daquilo que o Senhor quer, que eu doe para o meu próximo, que eu doe para o teu reino, que eu frutifique para o teu reino. Se alguém sentir o coração de vir aqui à frente essa noite, se sinta à vontade.